paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estou aqui para trazer para você a história do apóstolo Pedro. Vamos começar orando. Pai querido, Pai amado, mais uma vez pedimos que o Senhor repreenda o ladrão da nossa atenção. Convidamos o Espírito Santo para o nosso meio, para ministrar através da minha vida, preparar a terra do meu coração, do coração do meu irmão e da minha irmã, para que possamos aprender sobre a Tua palavra e nos edificarmos em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, vamos começar hoje a estudar sobre Pedro. Provavelmente, acredito que não passe de 2 vídeos, mas se passar, do terceiro não passa. A história do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Pedro também é chamado na Bíblia de Cefas, Simão, Simeão. Neste estudo bíblico conheceremos mais sobre a história de Pedro, apóstolo do Senhor Jesus. Cabe salientar que, são estudos que nós fizemos, que eu fiz, que eu procuro sempre estar estudando a palavra de Deus para passar para você. Esse estudo eu fiz ele na estilo e adoração. Então eu estou passando para você algo que eu estudei, tá bom? Eu encontrei veracidade, encontrei bastante informações importantes, por isso compartilho contigo. A história de Pedro. O apóstolo Pedro era natural de Betsaida. Na época, uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum, e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Leia essa informação, você poderá encontrar em João, capítulo 1, versículo 44. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia, em Cafarnaum, na Galileia. Leia lá em Marcos, capítulo 1, versículo 21. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum e Betsaida, apenas sua aldeia de origem. Então existe aí opiniões a respeito da morada, da casa, da moradia de Pedro. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão, assim como o próprio Pedro. Os dois eram pescadores. É bem provável que o pai, Jonas, também fosse pescador, porque naquela época, a profissão mais conhecida era pescador. Leia lá em João, capítulo 1, versículo 42. Todo estudo com referências bíblicas para você. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus. A Bíblia não menciona o casamento, não menciona quem era a mulher, mas vai falar da sogra de Pedro. Só tem sogra quem é casado, Então, nós vamos entender aqui que lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 30, vai mencionar a história da cura ali da sogra de Pedro. Além disso, é possível que sua esposa frequentemente o acompanhasse em viagens ministeriais na igreja primitiva. A Bíblia não diz que sim, mas também não diz que não. Lá em 1 Coríntios, vamos ler o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Vamos lá? Gosto também de ler alguma coisa. Eu deixo as referências, mas também gosto de fazer alguma leitura. Estudo bíblico é assim, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Agora eu tenho que botar. Só um minuto. Versículo 5. Não temos nós
o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Olha aí. Olha uma referência de que provavelmente, você não sabia disso, nem eu até agora, até estudar esse estudo, Pedro levava, é provável que Pedro levasse sua esposa com ele pelas viagens, pelo trabalho missionário, pelo trabalho na obra de Deus. Vamos repetir esse versículo 5 aqui de 1 Coríntios 9? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Então, é bem provável, né, mencionando aqui a história que todo mundo diz que não fala da esposa de Pedro, mas aqui a gente tem uma referência que é bem provável que a esposa de Pedro o acompanhava nas suas missões, né? Vamos lá, vamos continuar. Além disso, é possível que sua esposa frequentemente o acompanhe em viagens ministeriais na igreja primitiva, conforme acabamos de ler para você. Pedro possuía uma educação considerada limitada e falava o aramaico com um forte sotaque da região da Galileia. Referência para você encontrar Mateus capítulo 26, versículo 73. Marcos também, capítulo 14, versículo 70. Idioma que também utilizava para ler e escrever. No entanto, Pedro também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta da sua profissão, que exigia constante contato com os gentios. O grego era muito utilizado na época, sobretudo nas cidades de Decápolis. Vamos falar agora sobre Pedro, Cefas, Simão, Simeão. Como já foi dito, o apóstolo Pedro é chamado por outros nomes na narrativa bíblica. Esses nomes que eu falei se trata da mesma pessoa, de Pedro. Ou seja, Pedro, Cefas, Simão, Simeão, os 4 são um só, Pedro. Quando você ouvir esses 4 nomes na Bíblia, refere-se a Pedro, ao nosso Pedro, ao Pedro pescador, ao Pedro que Jesus, falou, venha ser pescadores de homens. Como já foi dito, já lemos isso aqui. Ele é chamado por outros 4 narrativas bíblicas. Possivelmente, seu nome original, vamos entender o que a gente fala possivelmente e o que a gente confirma dentro da palavra de Deus, tá? Porque isso é um estudo. E todo estudo tem várias vertentes, tem vários fóruns teológicos. Então, às vezes a gente fala, a pastora está ensinando heresia. Não, eu estou passando aqui um fórum, uma vertente de um estudo, que eu creio. Mas, aqui eu estou deixando que é bíblico e que, quando eu falo possivelmente, há um estudo a respeito daquilo que pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? É importante entender isso. Possivelmente, seu nome original era o hebraico Simeão, utilizado originalmente em alguns textos lá em Atos, capítulo 15, versículo 14. Então, quer dizer, essa possibilidade tem fórum bíblico. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. E talvez ele tenha adotado o grego Simão, com pronúncia semelhante. Quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas. Então, primeiro o Senhor o chamou de Cefas, que do aramaico, Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro. Nasceu o Pedro que todo mundo conhece e ficou no Pedro, Lá em João, capítulo 1, versículo
42. O significado desse título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. Assim, a narrativa do Novo Testamento designa o apóstolo Pedro por essa variedade de nomes. O apóstolo Paulo o chamava de Cefas. Lá em 1 Coríntios você vai encontrar capítulo 1, versículo 12 e capítulo 15, versículo 5. Também em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo João geralmente o chamava de Simão, Simão Pedro, e Marcos o chamou de Simão até o capítulo 3 de seu livro e depois passou a chamá-lo de Pedro. Então, quando você lê na Bíblia Simão, Simeão, Cefas, você já sabe que é só Pedro, tá bom? O Pedro que Jesus nomeou, né? Vamos agora falar, ainda dá tempo, a personalidade do apóstolo Pedro. A personalidade do apóstolo Pedro. Vamos lá. Considerando todas as referências sobre o apóstolo Pedro, disponível não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Parece que ele também possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Em algumas ocasiões, sobretudo no episódio que envolveu a traição de Jesus, no Getsêmani, Pedro se mostrou emotivo, sanguíneo e autoconfiante. Ainda temos tempo, vamos falar então sobre a escolha do apóstolo Pedro como discípulo de Jesus. A escolha do apóstolo Pedro como discípulo de Jesus. Vamos lá? O Evangelho de João relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro por intermédio de seu irmão, o apóstolo André. Leia isso lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 41. O estudo aqui gravado não dá para a gente ficar abrindo a Bíblia toda hora, mas você tenha essas anotações e busque na Bíblia para você entender o que eu estou falando, tá bom? João, capítulo 1, versículo 41, nós vamos entender ali o primeiro contato entre Pedro, né? E ele era irmão do apóstolo André, e ali o primeiro contato de Jesus com Pedro. Esse contato ocorreu antes do início do ministério público do Senhor na Galileia. Depois disso, Pedro e André continuam na pescaria durante um período de tempo até que receberam um convite consequente de Jesus enquanto estava pescando no mar da Galileia. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 16. Mais tarde, Jesus escolheu 12 homens entre aqueles que o seguiam, para serem seus discípulos. Mas os seus discípulos, mais próximos ali. Assim, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado e também era um dos 3 que sempre estavam mais próximos do Senhor. Leia lá em Marcos, capítulo 5, versículo 37, capítulo 9, versículo 2, capítulo 14, versículo 33. Nas listas que trazem a relação dos 12 discípulos de Jesus, o nome do apóstolo Pedro sempre aparece em primeiro. Marcos, capítulo 3, versículo 16 a 19, Lucas, capítulo 6,
versículo de 14 até o 16, Mateus, capítulo 10, versículo de 2 a 4 e Atos, capítulo 1, versículo de 13 a 14. Então, todas essas referências que eu dei para você, você anota, pausa, escuta de novo, até, né, você conseguir anotar tudo. E depois você vai lá na Bíblia que você vai, né, conferir se está batendo aí com o estudo. O apóstolo Pedro durante o ministério de Jesus. Vamos lá? O apóstolo Pedro durante o ministério de Jesus. O apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. Como já foi dito, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, estava entre os 3 mais próximos de Jesus e em muitas ocasiões agiu como porta-voz dos 12, ou seja, o líder, né? O destaque ali, ele falava como porta-voz dos 12. Leia as referências que eu vou botar para você, falar para você aqui, anota e depois busque na sua Bíblia. Mateus capítulo 15, versículo 15. Mateus também, capítulo 18, versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 36. Marcos capítulo 8, versículo 29, Marcos, capítulo 10, versículo 28, ainda em Marcos, capítulo 11, versículo 21, e Marcos também, capítulo 14, versículo 29, também terminando em Lucas, capítulo 12, versículo 41. Aqui o apóstolo Pedro durante o ministério de Jesus, as referências para você ler na sua Bíblia. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 28, quem não conhece essa história, né? Todo mundo falou de Pedro, falou em andar sobre as águas ou em negar Jesus. É as 2 referências mais marcantes e mais fortes da história de Pedro. Foi ele também que, juntamente com Tiago e João, que tiveram com Jesus no episódio da transfiguração. É muito importante não esquecer disso também. Lá em Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 8. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, precipitadamente, tentou repreender Jesus diante do anúncio da morte iminente no Calvário, aonde Jesus vira e fala: arreda-te, Satanás, né? E Pedro leva aquele susto. Eu acho que todo mundo também já conhece essa história que está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 22. Nós estamos aqui, né, já com 18 minutos, vamos encerrar e vamos continuar no próximo estudo a falar aí de Mateus e do seu ministério, né? O apóstolo Pedro, perdão. Eu passei agora a referência de Mateus 16, 22 para encerrar. E nós vamos, no próximo áudio, continuar com o apóstolo Pedro durante o ministério de Jesus. Amém? Até lá, Deus te abençoe. Não deixe de acompanhar esse estudo, você vai se edificar muito. É bom conhecer a história dos discípulos, daqueles homens, mulheres que andaram com o Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor.